da solidão. Perdendo meu companheiro, desatado o cantador. E desemboca no primeiro açude do meu amor. É quando o vento sacode a cabeleira, a dança toda vermelha. O olho cego vagueia procurando coro. É quando o vento sacode a cabeleira, a dança toda vermelha. O olho cego vagueia procurando coro. É quando o vento sacode a cabeleira, a dança toda vermelha. O olho cego vagueia. Depois dessa animação toda, vamos lá. Fala galerinha do terceirão. Vamos dar sequência aqui no nosso estudo, né, de geometria analítica, falando aqui de dois assuntos muito importantes para a sequência de vocês nos estudos desse ano didático de 2020, né? Que a gente está com essa pandemia do coronavírus e tem essa história aí de ficar em casa, né? E com isso nós vamos tentando fazer os nossos estudos, eu aqui na minha casa, você na sua, e a vida seguindo, ok? Então, o que é que nós vamos tentar repassar hoje aqui para vocês de uma maneira prática, rápida e que dê para vocês entenderem direitinho, ó. Vamos lá. Nós já estudamos em aulas anteriores, ó, deixa eu voltar aqui o livro um pouquinho, né? Nós já fizemos a parte de matemática financeira, certo? Aí nós começamos o estudo aqui do plano cartesiano. Então, a partir daqui, nós trabalhamos sempre dentro do plano cartesiano, né? Ó, identificamos os pontos, tudo bonitinho, ó. Calculamos a distância entre dois pontos no plano, certo? Semana passada nós trabalhamos a coordenada do ponto médio, né, de um segmento, que é esse ponto que fica bem no meio aqui de um segmentozinho de reta que é traçado dentro de um plano cartesiano. Em seguida nós caminhamos, estudamos o baricentro do triângulo, que é esse ponto G aqui que fica no centro do triângulo, né, que a gente chama de ponto de equilíbrio do triângulo. E hoje nós chegamos aqui nas condições de alinhamento entre três pontos. Nós vamos entender quando é que três pontos eles são alinhados, né? Aí você está vendo que aqui tem uma explicação bem condensada, né? Desse item, que chega nesse ponto aqui, ó, que eu quero falar com vocês, né? Então, ele usa aqui na explicação o teorema de Tales, que é aquela questão das proporções, né? E aquela coisa toda que se você for ler aqui a olho nu, você não vai entender nada do que está acontecendo de tanto x, a, y, a e tal, né? Mas vamos lá, eles condensaram tudo nesse determinante aqui, ó, certo? O que vai acontecer aqui? Primeiro, nós vamos fazer uma revisãozinha sobre determinantes, né? Que eu acredito que vocês não estejam bem lembrados desse conteúdo de determinantes que vocês estudaram ano passado, no segundo ano, né? Estou falando dessa parte bem aqui, ó, determinantes. Ok? Então, nós vamos relembrar como é que se calcula determinante, né? Eu vou mostrar aqui dois exemplos aqui para vocês de como se calcular determinante, para em seguida a gente poder adentrar nesse assunto aqui das condições de alinhamento entre três pontos, né? Só que eu disse que a gente ia estudar dois assuntos, não é isso? Então, e o outro assunto é esse aqui, ó, que o Spies gosta muito de cobrar de vocês, ó. Área de um triângulo, né? Aí você deve estar dizendo, não, professor, mas a área do triângulo é, às vezes, a altura dividida por 2. Com certeza, não estou dizendo que não é.
Estou dizendo que a gente vai estudar a área do triângulo, só que dessa vez, ó, esse triângulo ele é projetado dentro de um plano cartesiano. A questão vai lhe dar 3 pontos no plano e vai lhe dizer que é um triângulo e vai lhe perguntar qual a área desse triângulo. Aí nós vamos aprender hoje como chegar até esse resultado. Como nós já estudamos ano passado, quando vocês cursavam o segundo ano, né? Vocês aprenderam que o determinante de uma matriz é um número associado a essa matriz mediante a certo tipo de cálculo, né? Então, como proceder aqui nessa revisãozinha de determinantes? Ó? Primeiro, nós vamos usar um métodozinho chamado regra de Sarris, né? O que é que Sarris descobriu que a gente deve fazer para calcular um determinante tipo esse aqui, ó? Ele diz assim: primeiro passo é você reescrever essa matriz, né? Ok? Você reescreve essa matriz, por exemplo, vou colocar ela aqui do lado aqui. Vou colocar uma setazinha aqui, né? Aí coloca ela do lado. Escrever aqui 1, 2, 4, 3, 0 e 2. 5, 1 e 3. Tranquilo? Ó? Em seguida, você reescreve essas duas primeiras colunas aqui do lado, ó. 1, 2 e 4. 3, 0 e 2. Ó. Então, galera, isso aqui é uma revisão de como calcular determinante, né? Porque eu já falei antes e mostrei no livro de vocês que para você identificar as condições de alinhamento entre 3 pontos, é esse aqui o caminho a ser seguido, certo? Então vamos lá, voltar aqui o nosso cálculo, né? O que é que a gente... Agora o próximo passo é a gente traçar aquelas linhas de multiplicação que se baseiam tanto na diagonal principal quanto na diagonal secundária, não é? Ó? Por exemplo, ó, essa aqui é a diagonal principal da matriz, ó. Certo? Então, sempre que você multiplicar no sentido dessa diagonal, né, aquela regrazinha de Sarris diz que você atribua para esse valor um sinal positivo, né? Aí, ó, quando você multiplicar no sentido aqui diagonal principal, você atribui o sinal de mais para esse valor. Quando você multiplicar no sentido diagonal principal, você atribui o sinal de mais para esse valor. Certo? Então, aí você deve estar se perguntando, mas que história de sinal de mais é essa? Como é que acontece isso? Calma que nós vamos chegar lá que vocês vão entender. Aí o que a regra diz também, ó, que essa aqui, ó, é a diagonal secundária, ó, certo? Quando você fizer esse traçado aqui de multiplicação, ó, a esses valores você vai atribuir o sinal de menos, ó. Quando você multiplicar nesse sentido aqui, você atribui o sinal de menos. Quando você multiplicar nesse sentido aqui, você atribui o sinal de menos, né? Aí o que é que você vai perceber? Você vai perceber que para cada valor desse, você multiplicou 2 vezes, né? Quando nós chegarmos lá no que a gente quer, no finalzinho, que é o cálculo da área do triângulo, você vai perceber que multiplicou aí nada mais, nada menos do que base vezes altura. Tranquilo? Então, vamos começar aqui a nossa resolução, né? Ó, quando a gente começar a multiplicar aqui, a gente vai dizer que o determinante dessa matriz aqui, que eu não nomeei ela, né? Mas se eu nomeasse ela, colocasse matriz A, seria determinante de A, né? Mas vamos continuar assim, só determinante mesmo, né? Vai ser igual, vamos multiplicar, ó. Quando você estiver multiplicando aqui no sentido aqui diagonal principal, ó, perceba que tem um zero aqui, né? Então, toda vez que você multiplicar por zero, o resultado vai dar zero. 1 vezes 0 é 0, 0 vezes 3 é 0. Você já começa com 0. Aí, onde é que entra? Esse mais aqui é o que deveria ser colocado aqui, ó. Como o 0 é neutro, não é positivo nem é negativo, ninguém coloca nada. Agora, vem aqui, ó. Esse outro mais aqui, você já traz para cá, ó. Mais, certo? É aqui que esses sinais vão entrando, ó.
Aí vai lá, 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 4 é 12. Ó. Aí você coloca 12. Mais, ó, que é esse outro mais bem aqui. E multiplica. 5 vezes 2 é 10. 10 vezes 2 é 20. Tudo bem? Agora, ó, como eu já multipliquei as 3 parcelas aqui, né, que são sentido diagonal principal, agora eu vou fazer o inverso, né? Eu vou multiplicar as 3 parcelas no sentido diagonal secundário. Ó. Começar por essa, ó. 3 vezes 2 é 6. E 6 vezes 3 é 18. Ó. Aí eu vou colocar aqui menos 18. Ok? Por quê? Por causa desse sinalzinho de menos bem aqui, ó. Aí se você quiser facilitar para não dar muito trabalho, você já traz o sinal de menos para cá, ó. Menos. Aí vai multiplicar. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 2 é 2. E por último, ó, menos, que é esse bem aqui, ó, menos, ó. 5 vezes 0 é 0, 0 vezes 4 é 0. Galera, cuidado que acontece muito da pessoa confundir. Multiplicar 5 vezes 0, colocar 5, aí quer que seja verdade, sabe? Aí no final dá problema. Ok? Então, caso aqui tivesse algum sinal, que aqui tivesse trocado, ó, ficado um menos para cá ou mais para lá, a orientação é você organizar, não é? Organizar essas parcelas para que elas fiquem assim, ó. Todos os positivos aqui, ó, o mais e o 12 e o mais 20 pertinho um do outro e também todos os negativos aqui pertinho do outro. Para quê? Para nessa segunda etapa aqui, ó, de cálculo, ó, determinante igual. Você trabalhar só com soma. Aí você soma 12 mais 20, aí você vai ter mais 32, ó, certo? Quando você vier para cá, para os negativos, ó, você tem 18, menos 18 com menos 2, ó. Aí você sabe que na regra do jogo de sinal, ó, sinais iguais, você vai manter o sinal e vai somar, ó, 18 com 2, 20. E com isso, ó, você vai concluir que o determinante dessa matriz vai ser igual, ó, 32 menos 20 vai ser igual a 12. Certo, galera? Então, isso aqui é uma pequena revisão sobre cálculo de determinante, certo? Para poder a gente ver o que a gente vai fazer com esses resultados aqui que a gente está encontrando, certo? Então, vamos ver como é que funciona na prática, né? Essas condições de alinhamento atrelada com o cálculo desse determinante. Ó. Olha o que é que diz aqui esse primeiro exemplo, para a gente tentar entender esse assunto. Ó. Diz assim, verifique se os pontos A, B e C, vírgula, completar aqui a frase, estão alinhados no plano cartesiano. Pronto. Ele quer que você verifique isso aí. Aí, para quem ainda não teve nenhum contato com esse conteúdo, vai imaginar assim: oxe, fica tranquilo, né? Eu vou desenhar o plano cartesiano e vou traçar uma reta. Se ficar uma reta, tá alinhado. Se não ficar, não tá. Agora, só que não é bem tranquilo assim como a gente pensa, não é? Por quê? Porque para ficar realmente uma reta, você vai ter que usar aquela malha quadriculada para desenhar o plano e aquela coisa toda, né? Mas você pode se sair de outra maneira, né? Você pode se sair desse probleminha aqui, utilizando aquele cálculozinho do determinante que a gente acabou de revisar. Ó. Como é que vai funcionar? Primeiro passo é você reescrever esses pontos, certo? Colocando um abaixo do outro, ó. Tipo assim, você vai escrever 1 menos 2, 3 e menos 1, 7 e 1, certo? Aí, galera, pode ter algum de vocês que deve ter pensado assim: mas professor, eu aprendi ano passado que a gente só pode calcular determinante se a matriz for de ordem quadrada.
Aí eu, muito bem, meu querido, você aprendeu bem direitinho, ó. Então, como o determinante, ele trabalha com multiplicações, né? Aí o que a gente faz? A gente completa aqui essa coluna que está faltando, ó, com o elemento neutro da multiplicação, ó, o número 1. Certo? Que aí não vai influenciar em nada o nosso cálculo e nós vamos ter uma matriz quadrada, né? Aí quando é que você vai perceber que esses 3 pontos estão alinhados? Quando, ao calcular esse determinante, o resultado dele foi igual a zero. Se o resultado dele for igual a zero, é porque esses 3 pontos ele formam dentro do plano cartesiano uma reta. Ok? Aí você está pensando, mas professor, e se não der igual a zero, o que acontece? Não acontece nada, apenas os pontos não estão alinhados, e se eles não formam uma reta, com certeza eles vão formar um triângulo. É aqui que vai entrar aquela nossa segunda parte do estudo, né? Que é a área do triângulo. Aí a partir desse valor, você vai conseguir calcular a área do triângulo, que é o nosso próximo exemplo. Ok? Então vamos lá, ó. O que foi que a gente revisou, né? A gente revisou que para calcular o determinante, né? A gente coloca a matriz, reescreve a matriz, né? Em seguida, ó, essas duas primeiras colunas que eu coloquei em verde, a gente reescreve elas aqui na frente, né? Ó. Vai ficar assim, 1, 3 e 7. Menos 2, menos 1 e 1. Ok? Estou fazendo até com cores coloridas, que é para chamar mais a atenção de vocês. Ó. Agora vamos lá. Começar aqui a nossa resolução, né? Ó. Tô lembrado? Sentido diagonal principal, ó. É esse aqui. A gente vai atribuir sempre o sinal de mais, né? Aí o que vai acontecer? Vamos começar a multiplicação, ó. 1 vezes menos 1 vezes 1, a gente tem que é menos 1, né? Como era para ter aplicado mais, ó, mais e menos é menos, ok? Agora vamos lá. Menos 2 vezes 1 é menos 2. E menos 2 vezes 7 vai dar menos 14, ó. Quando você fizer aqui, ó, mais e menos, aí você vai ter menos 14. Tranquilo? E a última linha é essa, ó. 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 1 é 3. Como não tem jogo de sinal, você coloca o quê? Mais 3. Tranquilo? Ó? Já fizemos aqui a nossa linha de multiplicação, né? No sentido diagonal principal. Agora vamos no sentido diagonal secundário, ó. Menos, ó. Você lembra, né? Ó, quando eu fizer esse sentido aqui, eu tenho que atribuir menos, né? Aí você já pode fazer assim, ó, se quiser começar menos e menos. Aí você coloca mais, ó. Aí começa as contas. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 1 é 6, ó. Tranquilo? Ó, quando você fizer esse traçado aqui, você usa menos, ó. Como não tem sinal para fazer jogo de sinal, você já bota menos, ó. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1. Aí vamos lá, ó. A última linha, ó, também tem que atribuir menos, né? Ó, e o jogo de sinal, ó, menos e menos, mais, ó. 1 vezes 1 é 1 e 1 vezes 7 é 7. Tranquilo, galera? Ó, terminamos aí a nossa primeira etapa, né, de cálculo. Agora o que nós vamos fazer? Como eu falei no exemplo antes, ó, a gente vai, como tá assim meio bagunçado, né? Um sinal de mais misturado com de menos, ó, vamos fazer o quê? Vamos organizar, né? Vamos organizar como? Eu gosto de organizar assim. Primeiro vamos colocar todos os positivos, ó. Por exemplo, aqui mais 3. Depois mais 6. Depois mais 7. Pronto, ó, tudo organizadinho, né? Os positivos e tudo organizadinho. Agora vamos organizar os negativos, ó. Menos 1. Menos 14. Com menos 1. Ó, pra que, galera, a gente faz essa organização? A gente faz essa organização justamente para a gente ter menos trabalho com cálculo, né? Com jogo de sinal, essas coisas, ó. Por que isso? Porque se você organizar dessa maneira, ó, aqui você vai trabalhar só com positivo e aqui você vai trabalhar só com negativo, né? Evita de você ficar fazendo
menos 1 com menos 14, tanto, mais 3, tanto, mais 6, tanto, menos, misturando, né, os sinais, que aí fica assim um pouco mais confuso, né? E aqui não, ó, o que, é que você vai fazer? Você vai manter o mesmo sinal e vai somar, porque você só tem sinais iguais. E a nossa regra diz que sinais iguais, você repete o sinal e soma, não é? Ó, aí você vai fazer 3, ó, vamos somar assim, fica melhor. 3 mais 7, 10, 10 mais 6, 16, ó, nessa primeira parte aqui dos positivos, ó. Quando você chegar nos negativos, ó, o que vai acontecer? Como todos são negativos, você também vai repetir o sinal e somar. 1 mais 14 é 15, 15 mais 1 é 16, ó. E aí nós vamos concluir, ó, que mais 16 menos 16, ó, na soma os opostos se anulam, né? Então mais 16 menos 16 é 0, ó. Então perceberam, ó, como o resultado aqui, ó, deu 0, é porque você vai dizer lá no seu exercício, ó, que os pontos são alinhados, ó. Pronto, ó, respondido o nosso primeiro exemplo. Simplesinho assim, é só você ter calma que você vai conseguir. Agora nós vamos ver um exemplo, para nossa aula não ficar muito comprida, de quando é que esses valores não vai dar 0 e o que você vai ter que proceder para calcular a do triângulo. Porque eu já falei, né? Quando ele der 0 é porque são alinhados. Quando ele não der 0 é porque eles não são alinhados e você está falando de um triângulo. Aí você vai poder pegar esse valor e calcular com ele a área do... Segunda parte aqui do nosso conteúdo é essa parte que trata da área do triângulo inscrito no plano cartesiano. Ok? Como é que nós vamos proceder aqui para fazer esse cálculo? Para quem gosta de fórmula, aqui também nós temos uma fórmula, né? O que é que a fórmulazinha diz? Que para calcular a área do triângulo no plano cartesiano, né? Vamos colocar assim, a área do triângulo. O que é que você vai fazer? Você vai calcular na realidade a metade do módulo do determinante formado por esse triângulo. Isso aqui é como se fosse assim, uma fórmula, né? Agora vamos esmiuçar essa formulazinha, viu? Para ver se fica melhor de vocês entenderem. Ó. Vamos para a prática, né? Que isso aqui é teoria, vamos para a prática. Na prática diz que o que a gente deve fazer? Primeiro a gente vai construir uma matriz, né, com esses valores aqui, esses 3 pontos, daquela mesma maneira que a gente construiu no exemplo anterior, certo? Matrizinha. Depois nós vamos transformar essa matriz numa matriz quadrada, daquela mesma maneira. Aí nós vamos iniciar o nosso cálculo, né? Calcular o valor do determinante. Quando chegar no final, não vai dar 0, porque nós estamos falando de um triângulo, né? E se der 0 é porque os pontos são alinhados. Em seguida, nós vamos lembrar o que é isso aqui, módulo. O que é o módulo de um número? Ó? Módulo de um número é o valor absoluto dele, né? Nós vamos entender assim, é quanto ele vale. Quanto é que vale esse número, certo? Se a gente levar no lado da física, né? Falando no lado financeiro, quanto é que ele vale, né? Vamos levando para a física, é como se fosse assim uma distância, certo? Então, o que é que isso quer dizer? Que o módulo de um número, por exemplo, o módulo de menos 3, vai ser quanto? Ó? Por exemplo, se aqui fosse dinheiro, quanto é que vale isso aqui? Ó? Isso aqui vale 3, ó, certo? Qual é a distância disso aqui? Ó? A distância disso aqui é 3, porque ninguém trabalha com distância negativa, né? Então, o módulo do número é o valor absoluto dele. É só você olhar ele sem o sinal que acompanha ele. Ó. Por exemplo, se eu tivesse assim, qual é o módulo de mais 3? Ó? Aí você me diria 3 também. Por quê? Porque o módulo de um número é apenas esse valor desconsiderando o sinal que acompanha ele, ok? Então vamos partir aqui para a nossa resolução, né? Então o primeiro passo, com muita calma, é você reescrever esses pontos aqui, ó, um abaixo do outro, certo? Aí vai ficar assim, 2 e menos 2, menos 3 e 1.
E por último aqui 1 e 3. Ok? Aí o que é que nós vamos fazer agora? Completar essa matriz aqui que está de ordem 3 por 2, né? Deixar ela ordem 3 por 3. A gente completa com o número 1, como eu já disse, que é o elemento neutro da multiplicação, né? O próximo passo é a gente começar a resolver. Como é que eu vou começar a resolver? Eu vou reescrever essas duas primeiras colunas aqui na frente, ó, para começar aquela minha série de cálculos de multiplicação, né? Sempre lembrando que quando eu estiver multiplicando no sentido aqui, ó, no sentido diagonal principal, eu tenho que atribuir mais, ó. Sentido diagonal principal, eu atribuo mais. Sentido diagonal principal, eu atribuo mais, certo? Esse aqui eu vou fazer bem devagarinho, sem fazer o jogo de sinal logo, viu? Para depois a gente fazer o jogo de sinal, tudo devagarinho, pode ter alguém ter ficado com alguma dúvida no outro exemplo. Ok? Então, ó, quando você fizer a multiplicação no sentido diagonal secundário, você atribui menos, ó. Sentido diagonal secundário, você atribui menos. E aqui a mesma coisa, ó, atribui menos, ok? Então, vamos começar aqui a nossa resolução, né? Fazer aqui de outra cor, bem bonita. Pronto. Aí, o que é que nós vamos fazer, ó? Esse determinante aqui vai ser igual, ó. Como eu estou com o sentido diagonal principal, ó, eu atribuo mais, ó. Vai começar aqui mais, né? Aí fica, ó. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 1 é 2, ó. Mais, você coloca aqui, mais, ó. Vai multiplicar. Menos 2 vezes 1 é menos 2, e menos 2 vezes 1 é menos 2. Mais, ó, mais, né? Aí multiplica. 1 vezes menos 3 é menos 3, e menos 3 vezes 3, a gente já sabe que é menos 9, ok, ó. Aí como eu vou começar aqui a diagonal secundária, ó, esse sentido secundário, eu já começo com menos, ó, menos. Aí menos 2 vezes menos 3, ó, aí menos e menos é mais, 2 vezes 3 é 6, e 6 vezes 1 também é 6, ó. Era um barulhozinho externo aí, porque tem alguém fazendo barulho aqui na vizinhança, viu? Não se incomode com isso não, vamos concentrar aqui no nosso cálculo. Continuando, ó, e menos, ó, menos, coloca aqui, menos. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 3 é 6, ó. Beleza? E por último aqui na última multiplicação, ó, menos. 1 vezes 1 é 1 e 1 vezes 1 é 1. Ok, galera, ó. Agora o próximo passo que a gente vai dar aqui, o próximo passo é a gente eliminar esses parênteses, né, que ficou aqui, ó. Aí como é que vai ficar a situação? Vai ficar mais 2, ó, mais e menos é menos 2, ó, mais e menos, menos 9, aí você repete o restante, menos 6 e menos 1, ok? Agora nós vamos resolver, ó. O que a gente pode fazer, ó? Esse mais 2, ó, ele elimina esse menos 2, porque na matemática os opostos se anulam, né? O que foi que sobrou? Ó? Esse monte de parcela negativa, não é? Então, como todos estão com sinais iguais, você aplica aquela regra, ó. Repete o sinal e soma tudo, ó. Aí você tem 9 aqui, mais 1 aqui é 10. 10 com 6 é 16, 16 com 6, você tem que é 22, ó. Então, esse determinante é igual a menos 22. Pronto, aí o que que acontece? Quando a galera tá lá calculando, lá na avaliação diagnóstica, no SPAES, a primeira opção que aparece é menos 22 para marcar. Aí o que é que você vai lembrar? Você vai lembrar disso aqui, ó. Que a área do triângulo é a metade do módulo do determinante. Aí o que é que você vai fazer? Você vai dizer que a área, colocar aqui de outra cor para diferenciar, né? Você vai dizer que a área do triângulo vai ser igual ao módulo desse determinante que deu menos 22 dividido por 2, ó.
Aí o que que acontece? A área do determinante vai ser igual. O módulo de menos 22 é 22, né? Você sabe, esquece o sinal. Dividido por 2, ó. E a área desse triângulo é igual a 22 dividido para 2, 11, ó. Certo? Então a área desse triângulo vai ser 11 unidades de medidas aí. Se for em centímetros, dá 11 centímetros quadrados. Se for em metros, são 11 metros quadrados. Aí assim por diante. Então, galera, a nossa parte explicativa é essa, ok? Espero que vocês assistam esse vídeo com muita calma. E qualquer dúvida, você volte, assiste de novo, que tudo que você precisa saber sobre condição de alinhamento e área do triângulo no plano cartesiano, né? Você vai encontrar aqui, certo? Então, essa parte de área do triângulo aqui, ela é um descritor do espaço, que eu não estou lembrado qual é o número dele. Se eu lembro que o texto dele é assim: calcular a área do triângulo pela coordenada do vértice, certo? Então, é esse assunto aqui que a gente está falando. Espero que vocês continuem bem e até o nosso próximo encontro.